Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, gente! Mais uma das nossas manhãs de conexões aqui. Hoje, quarta-feira. Se você está assistindo pela primeira vez, sempre acontece de segunda a quinta, entre 7h30 e 7h45. E é muito bom sempre estar aqui com vocês. Oi, Marília! Bom dia, amiga! Bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia, gente! Muito bom estar aqui com vocês. Eu passo conteúdo, mas eu aprendo também, né? Eu evoluo mais ainda quando eu tô passando conteúdo para vocês. Afinal, eu aprendo de novo. Aquilo que eu ensino para vocês, para mim também é uma grande reflexão. Então, acreditem, é aprendizado para todos nós, né? Para vocês e para mim. E para as nossas famílias, né? Porque quem consegue utilizar o que é passado aqui, um pouquinho que seja, já traz alguma mudança em casa, né? Gente, seguinte, eu tenho recebido muitas mensagens inbox de pessoas que falam de crianças que são agitadas, né? Que são mais aceleradas e recebem rótulos de arteiros, bagunceiros, né? E que cada vez mais essa situação se torna difícil em casa, né? Dessa criança não se comportar da forma como os pais gostariam. E eu recebo mensagens de pessoas que passam por isso em casa com seus filhos, de pessoas que têm parentes em casa que passam pelo mesmo motivo, enfim. Se você passa por esse motivo, se você já vivenciou, se o que eu tô dizendo pra você é algo que você lembra de alguém, ou se você passa por isso em casa, essa live é pra você. E saiba que você não está sozinho. São muitas famílias que me mandam mensagem nesse sentido, tá? Então eu decidi trazer esse assunto hoje para vocês. Os rótulos, né? Qual é o impacto dos rótulos na vida das crianças? Então, primeiramente, a gente vai tratar hoje sobre o rótulo negativo, né? Porque no workshop eu falo disso, os rótulos positivos, eles também nem sempre são saudáveis, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre os rótulos negativos. Então, primeiro, a gente precisa entender um pouquinho sobre perfil comportamental, tá? Eu vou dar só uma pincelada aqui nesse perfil que eu quero dizer para vocês, que é o perfil influente, o perfil dominante. Eu já falei disso em uma live, tem até ela, eu já subi ela pro YouTube, ela tá lá no YouTube, no meu canal, Gabi Arruda Coach, mas tem também posts aqui no feed, quem tá chegando por agora, só dá uma olhadinha lá embaixo. No feed tem posts que eu falo sobre isso, sobre os perfis comportamentais. Mas crianças de perfil comportamental influente e dominante, ou os dois juntos, ou influente, enfim, são crianças que têm um perfil mais acelerado, tá? São crianças mais elétricas, mais enérgicas, mais determinadas, mais ativas. E elas podem ser consideradas e rotuladas com comportamentos inadequados e ruins. Podem ser rotulados como uma criança arteira, bagunceira, inconsequente, mandona, respondona. E por quê? Porque eles têm isso aguçado dentro deles, né? Esse perfil deles é aguçado. Lembra quando eu sempre falo para vocês que a criança ela é imatura emocionalmente? Então imagina, se ela tem todos esses sentimentos, né? Todas essas emoções fortes dentro dela, afinal ela tem uma personalidade forte, só que ela não tem capacidade de controlar esses sentimentos, essas emoções, consequentemente a atitude dela vai ser num nível um pouquinho acima do normal, entre aspas, né? Ou seja, ela vai ser uma criança mais agitada, uma criança mais elétrica, uma criança que manda mais, que gosta de mandar, que tem uma necessidade de comando, né? Que exija mais dos pais. E como a gente não tem conhecimento disso, a gente não sabe equalizar isso para o bem. O que é equalizar para o bem? É eu potencializar o que minha criança tem de bom, mas canalizar isso para que ela tenha um equilíbrio e saiba respeitar, saiba ouvir o não, saiba ficar quieta, saiba buscar a quietude, né? A meditação, para ela se acalmar nos momentos em que ela precisa disso e ela extravasar nos momentos em que isso é possível. Por não sabermos disso, a gente rotula, tá? E a gente fala o quê? Ele é terrível, essa criança não tem jeito, nunca vai dar certo,
é assim mesmo. E aí a gente acaba não confiando mais na criança, a gente fala isso perto dela. A gente tem medo de deixar essa criança ir para casa de um amigo, ir para casa de outra pessoa, porque a gente não sabe do que ela é capaz nessa outra casa. A gente sente vergonha, sente medo, se sente acuado, rejeitado, né? E tem medo do nosso filho sofrer também. Só que o que a gente não sabe quando a gente faz isso é que a gente só está potencializando ainda mais o mau comportamento dessa criança. Gente, a criança ela aprende por tudo que ela vê, ouve e sente repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. Isso, quando acontece isso com a criança e com qualquer um de nós, forma uma sinapse neural no nosso cérebro, automaticamente, tá? O que são as sinapses neurais? Sinapses neurais são as conexões que acontecem no nosso cérebro de crenças, de verdades absolutas que a gente acredita que é assim. E é inconsciente. A gente não precisa ter consciência que ela existe. Ela se forma mesmo se a gente não souber que ela está se formando, entende? Então, uma criança até por volta dos seus 6, 7 anos, ela não tem filtro. Ela não consegue compreender que o que você está dizendo para ela é no intuito de que ela seja mais quieta, mais calma, que ela busque autocontrole, que ela seja mais responsável, mais obediente. Ela não consegue entender se você não for claro no seu argumento. Ela vai entender da forma literal que você disse a frase. Então, se você disser assim, eixe, ele é terrível, esse não obedece, nunca para quieto, eu não sei mais o que fazer com ele, é isso que a criança vai absorver, principalmente se ela tiver entre 0 a 7 anos, tá? Ela vai absorver isso. Consequentemente, ela ouviu, viu e sentiu repetidas vezes. Afinal, uma criança com esse perfil comportamental, ela vai repetir essa ação várias vezes. E se você não tiver esse conhecimento, você vai repetir essas frases várias vezes. Então, ela vai ver, ouvir e sentir várias vezes. Isso vai formar uma sinapse neural no cérebro dela. Consequentemente, a sinapse neural ela é autorrealizável, ela faz com que a criança continue agindo. E se a sinapse neural formada no cérebro dessa criança eu sou terrível, eu não tenho jeito, eu não paro quieto, eu não obedeço, como é que essa criança vai ter um comportamento diferente? Ela não vai conseguir. E aí vira um caos o lar familiar. A família tentando buscar uma mudança e essa criança tentando atingir as expectativas desses pais que estão com expectativas erradas, que estão com a comunicação errada com os filhos. Vocês entendem isso? Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Gente, exatamente, a Marília escrevendo aqui, acontece, é autorrealizável. Exatamente, acontece, é autorrealizável. E a nossa boca é profecia para os nossos filhos. O que a gente fala tem um poder gigantesco, isso é bíblico, tá? É profecia. A gente deveria profetizar na vida dos nossos filhos. O que é isso? Filho, você é obediente, você é inteligente, você é capaz, você é determinado, você é concentrado, você é resiliente. Eu profetizo que na sua vida as coisas vão dar certo. Eu profetizo que na sua vida tudo vai acontecer, que você vai buscar autoequilíbrio, autorregulação emocional. Eu profetizo na sua vida. A gente deveria fazer isso como autoridade espiritual e como autoridade de pai e de mãe. A gente deveria fazer isso com os nossos filhos. Mas a gente não faz, a gente não usa a nossa autoridade espiritual, a gente não usa a nossa autoridade humana de pai e de mãe para profetizar na vida dos nossos filhos. A gente usa isso para massacrar a identidade deles. Porque a gente já não aguenta mais, porque a gente não tem recurso, porque a gente não sabe mais como agir diferente. Só que a gente só tá fazendo o quê? Enraizando um mau comportamento nessa criança, tá? A gente só tá criando rótulos negativos nela. Acontece muito comigo, às vezes eu vou em pediatra ou, enfim, em lugares onde tem bastante crianças e sempre tem uma criança brincando com os meus filhos e aí a gente vai puxar papo com o pai e com a mãe e sempre tem aquela conversa que a gente fala assim, ai, bonitinho, né, que lindo, que fofo seu filho, alguma coisa assim do tipo. Como já aconteceu comigo algumas vezes um menininho tava passando o brinquedo pro meu filho, eu falei, que bonitinho, né, ele se preocupou com o meu filho. A mãe olhou pra mim e falou assim, não sei de onde que ele tirou essa bondade toda, você não viu ele em casa, esse menino é terrível. Quando a mãe falou aquilo, eu olhei assim pra criança, a criança ouviu, certo? Ela falou na frente da criança. A criança olhou pra mim e deu um sorrisinho assim, sabe, sem graça. Gente, 2 minutos depois,
essa criança virou terrível naquele lugar. Ela simplesmente começou a bater no Davi, né? O Davi chegou perto dela, deu um tapa nele. Ela não queria mais dividir brinquedo nenhum. Ela virou uma criança egoísta. Ela começou a dar bafão ali no meio do consultório do pediatra ali, da sala de espera, né? Ela começou a fazer birra com a mãe, chorar. E a mãe falou, não falei? Não falei? Dura pouco isso. Enfim, eu não falei nada, eu fiquei quieta, mas analisando a situação, é profecia, entendeu? A criança, ela não tem filtro, ela não interpreta o que está acontecendo. Ela estava tentando ser uma criança com atitudes boas, ela estava se sentindo encorajada, porque uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Naquele momento, talvez ela estivesse se sentindo mais encorajada e ela quis colaborar com o amigo, mas ela ouviu a voz da mãe profetizando e falando uma coisa completamente diferente. Como eu não tenho filtro para entender o que minha mãe está querendo dizer, que ela queria que eu mudasse e eu quero atingir as expectativas do meu pai e da minha mãe enquanto criança, automaticamente a sinapse neural dela entrou em ação e ela começou a agir como a mãe sempre diz que ela é. Entendem? Porque ela é ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. A criança não consegue entender que esse comportamento pode gerar uma desarmonia no lar. Né? A criança não consegue entender isso, vai além da capacidade neurológica dela, porque ela não tem ainda neocórtex formado. Ela não consegue compreender isso. E ela vai reagir conforme a sua frase, conforme a sua palavra, a sua profecia. A palavra tem poder. E muito mais ainda nos nossos filhos. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês hoje? Se você tem um filho que se comporta mal, um filho que é elétrico, que é enérgico, né, que exige demais de vocês, primeira coisa, avalie o perfil comportamental dele. Se ele é uma criança de perfil comportamental forte, um temperamento forte, né, uma criança enérgica, elétrica, isso é bom, isso não é ruim, isso vai fazer ele se mover, vai fazer ele conquistar seus objetivos, seus sonhos. Se ele for uma criança de perfil mais de enfrentamento, isso também é bom, ele vai ter ousadia, atitude, determinação. Não rotule, canalize, tá? Ele tá cheio de atitude, tá cheio de enfrentamento, cheio de energia. Filho, muito bem você ser assim, ótimo você ser assim. Mas agora a gente precisa se acalmar. Agora é o momento da gente ficar quietinho. De que forma a gente vai conseguir fazer isso? O que você acha de respirar mais vezes? O que você acha da gente brincar de uma atividade de concentração? Vamos pintar, vamos desenhar. Entendem? Claro que não é simples assim, não é só fazer assim, né? Porque a partir do momento que eu tenho um filho e que é dessa forma e você começa a se manifestar assim sempre com essa criança, é difícil até para você mudar. Você não tem argumentos, é difícil para você aparecer outras frases na sua mente, outra forma de reagir com a sua criança. Mas entendam que tudo é um aprendizado. Cada caso é um caso, né? Para a gente criar um plano de ação para essa criança mudar, eu preciso avaliar a família, eu preciso avaliar a criança e a gente cria um plano de ação para isso acontecer. Mas hoje, nessa live, o que eu quero deixar bem claro para vocês? A importância da profecia, do que vocês falam para os seus filhos e sobre os seus filhos, certo? Porque as crianças aprendem pelo que ela vê, ouve e sente repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. Isso vira uma conexão neural e ela é autorrealizável, acontece sem que a criança tenha consciência. Segundo, para quem é cristão e acredita no que eu estou dizendo, é bíblico, gente. Tá? A palavra dos pais tem poder muito grande sobre a vida dos nossos filhos, é profecia. Vamos profetizar coisas boas, vamos dizer para os nossos filhos e para alguém sobre os nossos filhos coisas boas que a gente gostaria que eles fossem, que eles vão acabar se tornando. Certo? Eu sei que é cheio de boa intenção quando eu escuto de uma mãe falando assim: meu filho não me obedece, meu filho é terrível, tá numa fase difícil. É cheio de boa intenção. Mas tudo conspira, tá certo? Sem contar que além da conspiração espiritual que existe a parte neurológica da criança, o cérebro dela se formando e aprendendo conforme vocês estão comunicando. Gente, isso também acontece para quem tem filhos que são medrosos, tímidos. Ai, meu filho é muito medroso, meu filho é muito tímido, meu filho não faz nada, meu filho tem medo de tudo. É da mesma forma.
É mais evidente quando a criança é arteira, quando a criança é elétrica, né? Os pais falam muito mais do que quando é o outro biotipo, é outra personalidade. Mas para ambos os exemplos, é a mesma teoria. O que eu quero deixar hoje para vocês? Vamos profetizar na vida dos nossos filhos. Vamos eliminar a comunicação ineficaz, a comunicação tóxica que a gente produz na vida das nossas crianças, que a gente produz na nossa própria vida. Certo? Vamos cuidar disso. A Marília, filhos adolescentes também o princípio é o mesmo. Gente, para todos. Meu bebê só chora, meu bebê não dorme, meu bebê, eu tô profetizando na vida dele, entendeu? Ele também tá absorvendo a minha comunicação, ele também tá vendo, ouvindo e sentindo. Uma criança pequena, mesma coisa. Um adolescente piorou, porque se o adolescente ainda está nessa fase, é porque ele não aprendeu habilidades importantes de vida quando era criança. E agora essa autorregulação emocional nele está mais difícil. E agora esse adolescente não é mais influenciado pelo meio em que ele vive, porque ele tem personalidade própria. Agora ele se autoconhece, ele tem identidade formada. Então ele vai começar a agir a partir daquilo que ele acredita que ele é. Certo? E se o comportamento desse adolescente continua sendo ruim, é porque ele não aprendeu o que ele tinha que ter aprendido lá. Ah, beleza, Gabi, agora não tem mais jeito? Sempre tem jeito. Só que com adolescentes para cima de 16 anos, eu tenho que buscar autorresponsabilidade, eu tenho que ensinar autorresponsabilidade para ele. Mas entendam, às vezes eles não vão aprender isso com os pais, porque existe tanta mágoa, tanta ferida, tanta falta de admiração nesse adolescente que o que o pai fala, a mãe fala, não vai dar ouvidos. Então, ajudem eles com outras pessoas, busquem outras pessoas, amigos, pessoas que vocês conhecem, né? Para ser influência positiva para esse adolescente. Agora, se esse adolescente tem uma boa conexão com você, só alguns ajustes que precisam ser feitos, gente, é a mesma teoria, é a mesma profecia na vida deles, é o mesmo diálogo, é a mesma conexão, tá? Que é o quê? Conexão antes da correção. Eu me conecto e eu ensino. E aí tudo vai fluir para qualquer idade. Isso serve para o casamento também. Se a gente reclama do nosso marido, né? Se as mulheres reclamam dos maridos, os maridos reclamam das mulheres, tudo é comunicação. E essa comunicação pode ser prejudicial para o nosso convívio familiar. Então, vamos prestar atenção nisso, tá bom? Vamos profetizar na vida dos nossos filhos, vamos entender e buscar conhecimento um pouquinho sobre temperamento, para saber lidar com eles, para saber se comunicar da forma certa. E não rotulem, para a gente parar de rotular as nossas crianças. Rótulos são qualidades e defeitos horríveis que a gente carrega ao longo da vida e que tem um peso enorme sobre a gente. A gente é feito sobre a imagem e semelhança de Jesus Cristo, de Deus. A gente é feito sobre a imagem e semelhança de Deus. Então a gente é muito bom, a gente tem muita qualidade, a gente tem muitas características positivas. A gente não precisa dos rótulos negativos, tá? Até os rótulos que aparentemente são negativos, se a gente souber potencializar, eles se tornam características positivas. Até os rótulos que aparentemente são negativos, se a gente souber potencializar, equalizar, equilibrar, eles se tornam características positivas de vida. A raiva é algo bom, a raiva te impulsiona a agir, a raiva te faz fazer acontecer, a raiva te leva para ação. Só que se eu não souber canalizar, a raiva me faz destruir o outro, a raiva me torna egoísta, a raiva me torna insensato. Entendem? Então eu preciso apenas canalizar essa raiva para o que é bom. Como que eu canalizo? Com a minha comunicação, com a minha consciência, ensinando o meu cérebro a racionalizar o que eu estou sentindo, a buscar soluções para os problemas. Isso desde a infância, gente. Se eu não aprendo isso desde a infância, quando eu estou adulto, vai ser muito mais difícil. Eu vou conseguir? Vou, porque Deus é incrível, Ele fez um cérebro com plasticidade neural. Eu vou conseguir. Mas quanto mais tempo passar, mais difícil vai se tornar. A gente tem a faca e o queijo na mão para ensinar isso para as crianças enquanto elas são pequenas, tá? E é isso que eu ensino aqui para vocês. O poder que vocês têm
de poder fazer isso com seus filhos, para que eles cresçam e sejam adultos maravilhosos, incríveis. Coisas que estão faltando nesse mundo, né? A gente vê muita gente boa, mas a gente vê muita gente ruim. E se a gente for analisar a infância dessas muitas pessoas ruins, são infâncias machucadas, feridas. Tá certo? E é isso, gente. Um beijo grande para vocês. Não sei se tem pergunta aqui, eu não vi. O pessoal tá comentando aqui, ótimas palavras, feliz em saber os dias e horários. Declaração diária, ótimas palavras, obrigada. Comunicação é tudo e faz tudo para melhor ou pior de cada situação. Exatamente. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, elas precisam ser bênção. Se seu filho está se comportando mal, ele é uma criança desencorajada, como é que você pode encorajá-lo? Rotulá-lo negativamente não vai fazer ele mudar. Ele precisa ter consciência de quem ele é, acreditar que ele consegue, que ele é bom, e isso vai depender da sua comunicação eficaz com ele. Vamos deixar de ser tóxicos com os nossos filhos e vamos ser produtivos, proativos. Vamos ajudar eles a potencializar o que eles ainda têm de melhor, que eles têm dentro deles. Todas as crianças têm, sem distinção, porque todos os perfis e temperamentos são ótimos. A gente aqui às vezes acaba esmagando alguns, potencializando outros, e a gente não traz aí o que eles têm de melhor para a vida deles. Tá certo? Um beijo grande,